2 Pedro, no capítulo 2. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 2. Eu quero continuar a ministração de domingo passado. Então, se você não ouviu, está lá no grupo da igreja. Então, a gente grava e solta lá no grupo da igreja. Então, você que faz parte da igreja, você participa do grupo. E nesse grupo você tem acesso à palavra. Os irmãos têm feito bastante uso disso. Então, use também, medite, ouça novamente. E para quem não veio domingo passado, está lá. Tá bom? Nós estamos falando sobre o reino de Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Boa parte dos cristãos conhece esse versículo. Só que o que acontece? As pessoas ou estão interessadas na parte do serão acrescentadas, né? Então, peraí, para mim prosperar, então eu não preciso dar o dízimo, eu tenho que buscar o reino de Deus? Então eu vou buscar o reino de Deus para as coisas serem acrescentadas. Está errado também. Não é para você ter o foco nas coisas que são acrescentadas. É para você ter o foco de entender e buscar o reino de Deus e a justiça que procede do reino de Deus. Uma vez que você entende isso, você então tem uma vida abundante. E essa vida abundante é abundante mesmo em todas as coisas. Você, segundo a Bíblia diz, aquele que deixou tudo para seguir o Senhor e viver o Evangelho, ele receberá 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna. A diferença é que a religião ensina isso de uma maneira triunfalista. Então, nossa, é um bom investimento. Vou buscar o reino de Deus, porque eu vou receber 100 vezes mais. Só que leia direito o versículo. O versículo está dizendo: você receberá 100 vezes mais em amigos, famílias, bens, tribulações e no porvir a vida eterna. Ou seja, você também terá 100 vezes mais tribulação. Topa? Então, só quem realmente está disposto a servir o Senhor, ele vai buscar o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus para que ele seja buscado? Nós estamos falando sobre isso. Então, há uma grande diferença do reino de Deus e da religião. Por que eu tenho falado sobre isso? Ah, pastor, não é muito o que eu gostaria de ouvir no culto. Eu preciso te dizer, você precisa ouvir, você precisa aprender, porque você aprendeu errado. Quando eu digo que você aprendeu errado, não é baseado naquilo que o pastor Anderson acha, é baseado na leitura e na meditação do Evangelho. Quando você lê o Evangelho, quando você medita na palavra de Deus, você percebe que as coisas estão sendo ensinadas erradas. Elas estão sendo ensinadas com interesses malignos por trás. Com a intenção... Gente, a igreja brasileira não está do jeito que está à toa. Os escândalos só aumentam e vão aumentar muito mais. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o Senhor da igreja. Ele morreu por mim e por você. Ele não vai permitir que boa parte dos cristãos, ainda que com o nome de que é de Jesus, defraude aquilo que Jesus fez na cruz. Ele não vai permitir. Então, nosso Deus, ele é longânimo, ele é paciente, só que ele é justo, e ele não permitirá que a glória dele seja roubada. Amém, irmãos? Então, você precisa entender que não tem como você servir a religião e servir a Deus ao mesmo tempo. Portanto, a religião ela é muito perigosa. Não tem como você querer ter uma relação com Jesus e ao mesmo tempo focar em homens. Porque a Bíblia diz, por exemplo, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Portanto, a única pessoa que deve estar entre você e Deus não é o pastor, não é um profeta, não é um apóstolo, não é um líder religioso. A única pessoa que deve estar entre você e Deus se chama Jesus Cristo. O Filho de Deus, Ele é o Senhor da igreja. Ele é o meu Senhor e Ele é o teu Senhor.
Portanto, eu não sou seu senhor, eu não sou seu dono, você não é minha propriedade, você está aqui por livre e espontânea vontade, você é livre para estar e livre para ir. Nós devemos viver a liberdade de Cristo. E a liberdade de Cristo não é um conjunto de regras e muito menos um líder mandão e autoritário dizendo para você, se você não fizer o que eu estou falando, a maldição vai cair sobre a sua casa. Não, não vai cair sobre a sua casa. Sabe por quê? Porque maior é Cristo do que qualquer palavra de profeta ou de pastor. E se Jesus me abençoou, quem é o homem para me amaldiçoar? A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que a gente lê essas coisas, mas a gente fica, assustado quando aparece alguém em nome de Cristo, dizendo, faça isso, faça aquilo outro. E as pessoas, muitas vezes eu e você, fortalecemos durante muito tempo essa prática. Porque o cara vai lá na frente e ele começa a falar, olha, porque Davi deu tudo que ele tinha. E Deus o prosperou, ele foi um dos reis mais prósperos. Então você quer viver a realeza? Quer viver a grandeza? Traz tudo que você tem. Olha que discurso bonito. Só que ele não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o que Jesus determinou para a gente viver. Nada a ver. Ah, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas não tem nada a ver com o que Jesus determinou. Então a maneira de Deus se relacionar na dispensação da graça é diferente. A vida do justo é pela fé. Pela fé em quê? No que o pastor está falando? Em métodos e sistemas? Não. É pela fé no que Cristo fez na cruz. O justo vive pela fé em Jesus e não nele mesmo. Os irmãos estão entendendo a diferença? Porque se para Deus te abençoar, presta atenção, raciocínio, diga se eu estou errado. Se para Deus te abençoar, Ele precisa que você faça algo, então significa que já não é mais por fé, é por obras. Certo? Se Jesus, para me abençoar, precisa que eu faça algo, então o que Ele fez na cruz foi insuficiente. Ele morreu, derramou o sangue dele, ressuscitou o terceiro dia, mas Jesus, não está bom. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Você percebe o perigo que a religião faz? Ela faz com que a gente enfraqueça a grandiosidade do que Deus fez. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas coisas elas vão afastando você de uma relação genuína com Deus, e aí você se torna um bom praticante da fé evangélica, mas você se torna um péssimo seguidor de Jesus. Um péssimo. Você quer ver um exemplo? Ó, essa água aqui é consagrada, ela veio de Israel. Toma, coloca na comida, bebe, porque você vai ficar curado. Ó, essa aqui é a rosa ungida. Tá aqui, ó. Depois os irmãos passam aqui, pega a rosinha ungida. Não precisa nem ser de verdade. Essa daqui é de plástico. Você pode levar, porque ela está ungida. Nós oramos. Aí, todo mal que tiver na sua casa vai embora. Aí você diz, amém. Aí, amém, né? Mas é isso mesmo que o pessoal diz. Aí, o que acontece? Tem que mais? O sal. Pega o sal e faz isso, porque o sal vai tirar todo o mal da sua vida. Aí todo crente diz, amém. Porque aí você vai ficar bom, você vai abençoar, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ficar curado. Só que tem o seguinte, pra você pegar o sal aqui, você tem que deixar uma oferta. Pra você pegar a rosa aqui, traz alguma coisa. Para você pegar essa água ungida, um óleo ungido, pega isso aqui, pega aquilo ali. Aí depois você deixou o dinheirinho, você leva para sua casa, que aí você vai ser curado e tá. Só que Jesus não falou nada disso. Os apóstolos não faziam isso. Pelo contrário, quando eles curaram uma pessoa e veio um tal de mágico lá,
que ficou impressionado com o dom e a capacidade que os apóstolos tinham de mover o mundo espiritual, ele quis oferecer dinheiro para os apóstolos, em troca da capacidade espiritual que o Espírito Santo tinha dado para eles. Sabe qual foi a resposta do apóstolo? Que o seu dinheiro seja para a sua condenação, porque você acha que o dom de Deus é comprado com dinheiro. Pega Pedro em Atos capítulo 2, depois do dia de Pentecostes, derramamento do Espírito, unção de Deus. Atos 3, entrando à entrada do templo, na hora da oração, tinha um aleijado. Pedro olhou para aquele aleijado e disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o cara levantou. E ele começou a saltar e a pular de alegria, porque ele era aleijado desde nascença, subiu para o templo. Quando os irmãos viram que o aleijado, ex-aleijado, estava pulando e dançando, todo mundo começou a ficar eufórico e falou: uau, como que isso pode ter acontecido? Meu, como é que você fez, Pedro? Como é que é, João, não sei o que lá e tal. Aí o que Pedro disse? Por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder ou santidade, este homem estivesse curado diante de vocês. Não é o nosso poder, não é a nossa santidade. O que fez esse homem se tornar são é a fé que vem do nome de Jesus Cristo. Então você vê que é muito diferente. Tudo é por causa de Jesus, é para Ele e para a glória dEle. E se Jesus não estiver no centro, então Ele não está. Ou Ele é o tudo na sua vida, ou Ele não é nada na sua vida. Amém? Então olha o que diz 2 Pedro capítulo 2. Assim como no meio do povo, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então qual vai ser o erro desses falsos mestres? Eles são falsos por quê? Porque eles vão introduzir doutrinas de heresias. E essas heresias são destruidoras da fé. E eles são falsos profetas. E eles vão fazer isso dissimuladamente. Dissimuladamente. Vão enganar as pessoas. Vão persuadir as pessoas a acreditarem naquilo. E as pessoas vão acreditar naquilo e vão abandonar a fé genuína no Evangelho. E olha o que diz aqui no versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Isso é estranho para os irmãos? Só se erguer a cabeça e olhar para o lado. Não está acontecendo essas coisas todas? Sim ou não, irmãos? Está aqui, ó. E por causa dessas práticas libertinas, o caminho da verdade será infamado. Versículo 3. Também movidos por... O que está escrito aí na sua Bíblia? Avareza, amor ao dinheiro. E por causa do amor ao dinheiro, avareza, farão de vocês comércio, com palavras mentirosas e fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Qual que é a denúncia aqui que o apóstolo Pedro está fazendo? Olha, assim como na época dos vossos pais, existiam pessoas tementes a Deus, existiam também os falsos. Existiam profetas, mas existiam falsos profetas. E no meio de vocês, igreja, acontecerá a mesma coisa. Surgirá no meio de vocês pessoas que de uma maneira bem assim sorrateira vão introduzir ensinamentos heréticos. Não sei se existe essa palavra, mas vão introduzir heresias. E essas heresias libertinas vai destruir a fé de vocês. Aí ele já dá uma pista. Qual é o tipo de heresia? Qual vai ser o modelo? Né? Eles vão chegar a ponto de negar o Senhor.
Irmãos, como que um crente nega o Senhor? Você conhece algum pastor que nega Jesus? Pois é, não nega sim, diretamente, mas ele nega com a doutrina. Quando ele diz, Jesus salva, liberta e cura, mas para que ele te abençoe, você tem que fazer isso. Pronto, você negou Jesus. Irmãos, o que tem mais poder? A rosa ungida, o óleo ungido, não sei o que lá ungido, ou a ceia do Senhor? Porque há uma promessa, que aquele que comer receberá vida. Aqui sim, mas isso eles não falam. Eles focam na rosa. Por quê? Porque como que alguém vai pagar pela ceia? Talvez em algum lugar já deve ter até esse esquema aí, né? Você passa o cartão, você pode entrar. Mas olha só, isso tudo destrói a fé cristã. Porque não é por preço de ouro ou de coisas materiais que nós somos comprados. Nós somos comprados com o sangue do Filho de Deus. E se Ele não poder te salvar, quem pode, irmãos? Se Ele não puder te curar, ninguém pode. Se Jesus chegar para você e falar, acabou a sua vida, acabou. Se Ele falar que não acabou a sua vida, você pode ter até câncer. É Ele quem determina o tempo. É Ele quem determina. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim e vive, jamais verá a morte. Você quer algo mais poderoso do que a vida que vence a morte? Então, irmãos, nós falamos no domingo passado o seguinte, nós falamos em primeiro lugar, que quando a gente conhece a Cristo de verdade, Ele nos liberta da religião, e Ele nos insere na vida do nós. Então antes você vivia para você mesmo, buscando os seus interesses. Agora que você conhece a Deus, você sabe que você não vai ser abençoado, você já é. E porque eu sou abençoado, eu me torno um abençoador. Então agora eu não estou buscando mais bênçãos, eu estou buscando abençoar. Eu quero saber a quem eu posso servir, a quem eu posso ajudar, a quem eu posso fazer o bem. Nós somos como o bom samaritano, que nós andamos pelo caminho, e quando alguém está na nossa frente precisando de ajuda, a gente entende que é porque Deus quer que a gente o ajude. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, disse Jesus. Porque eles olharão as suas boas obras e glorificarão o vosso Pai Celestial que está nos céus. Então a luz do crente é as boas obras. Nós fomos regenerados, diz a Bíblia, e nós fomos salvos não pelas obras, fomos salvos pela fé, mas fomos salvos pela fé para vivermos em boas obras, diz a Bíblia. Então eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Jesus fez. Mas agora eu vivo levando este amor por onde quer que eu ando, porque eu sou testemunha do Senhor. Eu sou a prova que existe solução para o homem, para a humanidade. E a solução para a humanidade é um novo coração, é um novo nascimento, é conhecer a pessoa mais poderosa, linda e especial do universo, que é Jesus. E agora, nós falamos também que o que Jesus nos disse é que nós vivamos em amor. O que é viver em amor? Viver em amor é, eu sou salvo para demonstrar o amor de Deus na minha história, na minha jornada. Então Jesus disse, nisto as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, pelo amor que há entre vós. Diga para o irmão do seu lado, nós somos conhecidos pelo amor. Eu sei que disseram para você que tem que usar terno e gravata, não é verdade. Eu sei que disseram para você que você tem que chegar na igreja e falar, a paz do Senhor, irmão. Ah, esse é crente. Esse daí é crente. Não é verdade também. As pessoas vão saber que nós andamos com Jesus, não é porque a gente pula na igreja, não é porque a gente rodopia, não é porque a gente fala em línguas. Tudo isso é muito gostoso, é muito maravilhoso, é muito legal, até certo ponto. Porque tem gente que, viaja. Mas, como diz um amigo meu, é Maionese Airlines, né? Hellmann's Airlines, viajar na maionese. Aí o que acontece? O cara vai lá e ele acha, não, esse aqui é o super crente. Meu, o cara estava lá pulando na igreja e fala, mas esse daí é um homem de Deus.
Aí quando você se aproxima, você fala, nossa, Luiz credo, estou fora. Mas também não vai falar, o pastor disse que quem pula na igreja não é homem de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que checar o espírito e o caráter das pessoas. E não o estereótipo. Porque a Bíblia diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tudo passará, mas o amor permanecerá. Por quê? Porque Deus é amor. E quem está em Deus está em amor. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus e eu não amo. Porque Deus é amor. Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é perdão. E se eu estou nele, ele está em mim, o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Irmãos, eu podia citar aqui bilhões de versículos. Bilhões não, porque não tem. Mas muitos versículos. Só que isso não vai te adiantar nada. Eu diria para você que o que nós precisamos não é de uma boa pregação e nem de um bom discurso. O que nós devemos fazer de verdade, que precisamos fazer de verdade, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É isso que nós precisamos. Porque a vida lá fora vai apresentar situações onde você poderá mostrar que você entendeu de verdade o que você professa. E quando essas situações aparecerem, mostre o que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Aí você vai poder dizer que nem Pedro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. E você só pode dar o que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Pergunta para o irmão do seu lado, você está entendendo, irmão? Você só pode dar o que você tem. Quem tem o coração cheio de ódio, ele só pode dar ódio. Então quando eu vejo alguém assim muito... Outro dia eu vi uma historinha muito legal, eu já contei aqui. Tinha um mendigo assim, pedindo esmolas na rua. Aí passou um cara todo engravatado e falou assim, eu vou tirar um sarro desse cara. Aí ele pegou uma lata de lixo e virou em cima do cestinho que ele tinha lá pedindo, né, ajuda. Aí ele saiu tirando o maior barato do mendigo, né? Aí depois, quando ele passou de volta, o mendigo deu um buquê de flores pro cara. Aí o cara falou, oxe, você tá louco? Se eu te joguei lixo, você me dá flor? Aí o mendigo respondeu, cada um dá o que tem. Mas é tipo assim, a vida é isso. Você só pode dar o que você tem. Então, se as pessoas fazem o mal para você, a Bíblia diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, a resposta para a maldade do mundo é bondade, é amor, é perdão, é misericórdia. Só que você só pode dar o que você tem. Se você não tem, conheça Jesus, porque Ele tem muito para te ensinar. Percebe a diferença? A religião não vai te ensinar isso. A religião vai querer prender você dentro da igreja e criar métodos e estratégias para que você possa, então, agora ficar dentro ali. Para que ele possa te influenciar. Para que ele possa comandar a sua vida. Colocar para você pesos e argumentos para que você contribua mais e tudo mais. É isso que nós lemos aqui. Eles introduzirão falsos ensinamentos, chegarão a um ponto até de negarem a Cristo com esses ensinamentos. E essas heresias, elas têm como principal característica, está aqui, farão de vocês comércio, por causa da avareza, do amor ao dinheiro. Versículo 3, também, movidos por avareza, farão de vocês comércio, com palavras fictícias e mentirosas. Então, a intenção é dinheiro. Então, nós falamos sobre isso de uma maneira mais completa, e falamos qual que era o estilo de vida da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela vivia diferente disso. A igreja primitiva entendeu o estilo de vida do viver para os outros, do nós, e não da vida do eu. Eles viviam em comunidade. A Bíblia diz que eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Então eles saíam juntos, passeavam juntos, comiam juntos, reuniam para orar juntos, cultuavam juntos. É óbvio que você sabe que naquela época não tinha um templo cristão, um prédio como esse, né? Eles se reuniam no templo de Salomão, no templo dos judeus, ali pela região da Porta de Salomão, que eles falam, que foi inclusive o lugar onde aquele aleijado foi curado. Então, eles estavam sempre em comunhão, e eles praticavam 4 coisas. Primeiro, o ensino dos apóstolos,
Qual era o ensino dos apóstolos? Era o ensino de Jesus. Porque eles não tinham a Bíblia escrita. Eles transmitiam os ensinamentos de Jesus de forma oral. Então, quando eles se reuniam, os apóstolos replicavam tudo que Jesus ensinou a eles. Não foi isso que Jesus disse? Olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Virá o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não vê e nem o conhece, mas ele está com vocês e habitará em vós. Quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei e vos ensinará coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. João capítulo 14, depois você lê. Então, o que Jesus estava dizendo? Olha, vocês vão dar continuidade ao meu ensinamento. O Espírito Santo vai ajudar vocês a transmitir a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não é nada complexo. Eu vejo às vezes algumas igrejas ensinando sobre a graça, eu fico assustado, eu fico aterrorizado. Porque uns transformam a graça em uma graça barata, ou seja, a graça não vale nada, né? Você pode fazer o que você quiser, brinca com as coisas de Deus, Deus está tudo certo, Deus vai te aceitar do mesmo jeito. Não é verdade. E também vai no exagero, onde a pessoa transforma a graça de Deus em algo ritualístico ou muito religioso, muito duro. Não é. Isso me assusta, porque quando você entende o que é a graça, e é tão fácil entender o que é graça, irmãos. O que é graça? Graça é tudo. Você está vivo pela graça de Deus. Você está saudável é pela graça de Deus. Tudo é pela graça. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, decidiu compartilhar da vida dele. E ele criou tudo que nós vemos. O fato de você estar pisando nessa terra é graça. Não é porque nós merecemos, não é porque somos dignos. É porque um dia Deus, da sua generosidade, sacou de si mesmo e disse, haja. E tudo passou a existir. E agora você desfruta. Agora você pode estar aqui. E você pode... Então tudo é graça. Por isso que a Bíblia diz que nele nos movemos e nele existimos. Porque nós estamos desfrutando da graça todos os dias. Quando você olha nos olhos de uma criança, você vê a graça. Quando você olha para a sua família, você deve ver a graça. Se você não vê, não é porque ela não está lá. É porque você não tem olhos para ver ainda. Então que seus olhos sejam abertos, porque tudo é graça. É Deus dando dele mesmo para nós, sem merecermos. Graça, nada mais, nada menos que é o favor de Deus. Ou seja, Deus nos ama. Agora, Ele não ama só crente. Ele ama todo ser humano, todo. Até aqueles que nós temos dificuldades de gostar. Isso é graça. Eu sei que quando você lê, você pensa que Deus só ama a igreja. Mas em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer pelos pecados do mundo. Então você é muito maior. Deixa eu deixar você mais assustado ainda. Jesus não é evangélico. Deus não é crente. Eu sei que a gente, às vezes, nesse negócio de denominacionalismo, a gente acha que Deus ele está aqui porque Ele é nosso. Ele é uma propriedade da igreja evangélica. Irmãos, muito provavelmente, se Jesus estivesse vivo aqui hoje, Ele não frequentaria nenhuma das igrejas evangélicas. Muito provavelmente. Então, assim, você precisa entender o coração de Deus. E sair dessas coisas que te mantêm na superficialidade. Senão você nunca terá uma relação genuína com Deus. Você será levado por todo vento de doutrina, aquela que gritar mais alto na sua emoção, aquela que mexer mais com a sua cabeça, você vai entrar naquilo. Mas lá em Efésios 4 diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Então você tem que crescer em Jesus. Você tem que crescer em conhecimento e revelação de Jesus.
A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, mestres, visando com isso a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Qual é a unidade da fé? Está lá em Efésios 4. Pleno conhecimento da pessoa de Cristo. Eu preciso conhecer Jesus como Ele realmente é, e não como as pessoas estão me apresentando. E você também precisa. E chegar a essa unidade da fé é muito difícil, sem você desconstruir o que é religião. É muito difícil, eu diria que até impossível. Por isso que Jesus confrontou tantos religiosos. Os religiosos, eles não tinham elogio de Jesus. Eu desafio você a pegar algum texto da Bíblia em que Jesus elogiou algum religioso. Hoje, o que a igreja chama de filho do diabo, Jesus nunca chamou de filho do diabo. Você nunca vai ver num texto da Bíblia em que Jesus chamou alguém que não era crente de filho do diabo. Sabe quem que Jesus chamava de filho do diabo? Os religiosos. Ele falava, vocês acham que vocês são filhos de Deus, mas vocês são filhos do diabo. E ele disse, naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, e não herdarão o reino de Deus. E ele vai dizer, por que que não herdarão? Porque eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. E muitos vão dizer, quando foi que não fizemos essas coisas? Jesus vai dizer, quando vocês não fizeram aos pequeninos. Você estava tão preocupado com ser alguém espiritual que você se esqueceu de ser prático. Tem fome? Ele não precisa de oração, precisa de comida. Faz o teste quando você estiver com fome, fala, não vou comer não, vou orar. Vai ver que delícia. Toda vez que bater fome em você, em vez de você comer, ore. Não tem jeito, só vai passar fome na hora que você comer. Então assim, Jesus disse, sejam práticos. Então tem muita gente que fala, Senhor, Senhor, mas não vai nem herdar o reino de Deus, porque não conhece Jesus. E Jesus não conhece. Aí ele diz o seguinte, muitos falarão em línguas, profetizarão, expulsarão demônios, mas não herdarão o reino de Deus. Por quê, irmãos? Jesus disse, eu vou dizer para essas pessoas, apartem-te de mim, que eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus comia com prostitutas, Jesus comia com pecadores, Jesus comia com cobradores de impostos, e não com isso estava dizendo que eles estavam certos na prática deles, mas ele estava mostrando para eles que eles eram amados e que aquele sintoma, aquela prática, era o vazio de Deus e que ele poderia ajudá-los com aquilo. O religioso não. O religioso ele acha que ele já tem Deus. Por isso que não tem solução para ele. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, ele chegou e falou, bom mestre, o senhor é um grande homem de Deus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ó, não vem com conversinha não, porque o que você precisa é nascer de novo. Nicodemos era um mestre da lei, um extremo conhecedor das Escrituras. Jesus disse, o que você precisa é nascer de novo. Quando os religiosos trouxeram aquela mulher pega em adultério, eles disseram, Jesus, na lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. O que você nos diz? Mas qual que era a intenção deles? Era colocar Jesus em blasfêmia contra a lei para que ele pudesse ser morto. Ou colocar Jesus a favor da lei e contra o povo. Aí o povo vai falar, nossa, ele é igual aos demais. E qual foi a resposta de Jesus? É verdade, vocês estão falando a verdade, está escrito na lei. Quando for pego em adultério, tem que ser apedrejado. Então, quem não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Então, Jesus sempre confrontando, sempre batendo de frente. Sabe por quê? Porque enquanto você está na religião, você é o centro.
Quando você está no reino de Deus, Jesus é o centro. Tudo é por Ele, para a glória dEle, por causa dEle. Quando você está na religião, você é o centro de tal maneira que você fica na igreja assim, olha, Senhor, me prospera, Senhor, me cura, Senhor, me dá uma esposa, Senhor, abençoa meu casamento, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, de tal forma que Jesus virou seu empregado. Agora Jesus tem que fazer tudo que eu estou pedindo, e se Ele não fizer, eu não venho mais na igreja, viu? Fico de mal, Jesus. Estou de mal, não quero mais saber de Deus não. Não funciona. Tem que ser um lugar que Deus, a gente ora e Deus, né? Sendo que, quando você está no reino de Deus, a sua oração é outra. A sua oração é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Percebeu a diferença? Aqui eu estou assim, Senhor, faz isso, faz aquilo. Eu estou dando ordem para Jesus. Eu quero que Ele se torne o meu empregado. Logo, eu sou o Senhor de Jesus. Agora, no reino de Deus, eu pergunto para Jesus o que Ele quer de mim. Porque Ele é o Senhor e eu sou o servo. Percebeu a diferença? Então a minha pergunta é, você está na religião ou você está no reino de Deus? Porque foi por isso que Jesus morreu na cruz. Ele rasgou o véu de cima a baixo no templo. Para que nós pudéssemos ter aberto um novo e vivo caminho de relação com Deus. A sua relação com Deus é no Espírito. Hoje Deus habita dentro do seu povo, daqueles que creem no nome de Jesus. E essa é a marca da nossa redenção. Porque aquele que tem Cristo vivendo dentro de si, naquele grande dia será ressuscitado para a vida eterna. E tudo tem a ver com isso, com a ressurreição dos mortos. Porque um dia todos morreremos. Para onde nós iremos? Jesus disse, aquele que crê em mim, eu farei com que estejam onde eu estiver. E aí? Você quer estar onde Jesus está? E eu termino essa ministração dizendo o seguinte para você. A religião, ela tem também as suas características. E se você olhar um pouquinho atentamente, você vai perceber essas características nitidamente. Eu vou citar aqui algumas delas. Primeiro, a primeira característica da religião. A religião, ela foca na aparência. Não importa o que você é, o que você faz, tem que parecer. Então, se você parece ser cristão, ou parece ser espiritual, está de bom tamanho. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se ele está falando de verdadeiros, é porque existem falsos. O falso adorador é aquele que não adora em espírito e em verdade. Ele adora de aparência. A pastora falou uma coisa aqui, que não foi muito preciso o que ela disse. Ela disse, aqui é o lugar para vocês adorarem. Mas eu digo para você, não. Onde tiver 2 ou mais reunidos, ali é um bom lugar para adorar. Ou melhor, até sozinho lá no seu quarto, é um lugar para você adorar. Eu digo mais ainda, no seu dia a dia, adore a Deus com a sua vida, de maneira que a sua vida seja uma adoração. Quando as pessoas olharem para você, elas digam, nossa, cara, você expressa a Deus. Pastor, como é que é isso? Eu não sei. Vai orar, vai pedir ajuda para Jesus, só não viva de aparência, porque a religião foca na aparência, e Jesus não foca na aparência. Segundo, a religião procura sempre criar mandamentos acima dos mandamentos de Deus. Faça isso, faça aquilo outro. E Jesus disse, se você ficar focado em fazer uma coisa ou fazer em outra, você não vai fazer o que Deus quer que você faça. Porque o que é a reta justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus é você trazer equidade, equilíbrio. Eu vou te dar um exemplo. Quando o profeta Malaquias, os profetas profetizaram uma vinda do Messias, sabe o que eles disseram? Que quando o Messias viesse, o leão comeria com o cordeiro. Como assim? Você consegue entender a lógica? Leão comer com cordeiro?
É o contrário, o leão vai comer o cordeiro. É como se estivesse explicando de uma forma assim: as pessoas não prestam, as pessoas são difíceis, são duras, são carnais, e não tem jeito. Onde tem gente, tem confusão. Não é assim? Pois é, mas no reino de Deus, Deus faria com que pessoas que seriam impossíveis de conviverem, elas vão conviver. E vão conviver em paz. Porque Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Ele vai colocar um novo espírito dentro dessas pessoas. O espírito de andar juntos, de conviver, de tolerar, de permitir. Por isso que a religião ela fica indo contra isso. Ela fica criando mecanismos para que as pessoas... crente que é crente tem que perdoar. Amém, irmão? Então vai lá, perdoa lá o irmão. Aí, ai de você se não for. Aí você vai lá, está perdoado. Mas ele está falando com vontade de dar um soco. Mas, para não arrumar confusão com o pastor, né? Está perdoado. Deus abençoe. Dá um abraço aqui, irmão. Aí que é aquela coisa bem hipócrita, né? Bem assim, falsa. Não, irmãos. Eu prefiro 1000 vezes que o cara fale assim para mim: pastor, eu não consigo conviver com esse irmão. Por quê? Porque eu não consigo perdoar ele. Ah, que bom, você já está na metade do processo de cura. Você já reconheceu que não consegue. Já está no caminho. Agora, pede ajuda para Jesus. Fala para ele te ensinar como que ele fez lá na cruz, quando estavam pregando ele. Então, é andando com Jesus que nós somos transformados. Então, assim, eu não vou te pedir para você ir lá pedir perdão. É você que tem que ir e se ficou consciente da parte de Deus para você que esse é o melhor a ser feito. E se não quiser também, não peça perdão. Por quê? O reino de Deus é um reino do Espírito, é relacional, é você e Deus. Se Deus não está conseguindo falar com você porque você não quer ouvir, é problema seu, não é meu. Você precisa lutar contra isso. Você precisa perceber que você tem dificuldade de perdoar. E que você não consegue porque você é duro, você é arrogante, você é soberbo, você se acha melhor, ou sei lá tanta coisa que pode ser. Mas é você que precisa, não eu. Eu não sou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, então deixa ele falar com você. E se ele não está falando, não é porque ele não habita em você, é porque você não tem ouvidos para ouvir. Seus ouvidos estão tampados. Abra, seja humilde. Não resista a Deus, resista ao diabo. Você submeta a Deus, diga amém, Senhor. É verdade, eu não consigo perdoar porque eu sou duro, me ajuda, Senhor. Tira esse ressentimento de mim. Tira isso de mim, isso não é bom. Isso não faz bem para mim, não faz bem para ninguém. E aí quando você perceber a atuação de Deus no seu coração, e você sabe quando é Deus, isso eu posso te dizer, porque quando Deus fala, irmão, Ele desmonta a gente. E aí você vai pedir perdão genuinamente. E falar: irmão, me perdoa, eu te amo de verdade. Isso é a transformação que o reino de Deus faz. Não maqueia. Mas enfim, eu poderia falar muita coisa aqui sobre isso. Mas já tem gente com fome. E crente com fome é um perigo. Então, irmãos, por que eu falo tanto sobre esses assuntos? Porque nós não somos, eu não pretendo ser um pastor perfeito. Nós não somos uma igreja perfeita e nem pretendemos ser a melhor igreja que existe. Não, nós não somos e não pretendemos ser. Nós queremos seguir com Jesus. Ponto. Você quer também? Sim ou não? Então vamos junto. É simples assim. Uma coisa eu faço, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. E o meu alvo é Jesus. E se o seu alvo também é Jesus, vamos junto. Vamos aprender. Vamos aprender a ser como Ele. Vamos aprender a amar como Ele ama, a perdoar como Ele perdoa, a ser misericordioso como Ele é. Vamos aprender a ser humilde, porque Ele disse que Ele é manso e humilde de coração. E quando você aprende dele, você encontra descanso na sua alma. E é somente quando você aprende com Ele que você encontra descanso. E o único e o maior segredo que eu posso deixar para você é: tenha uma vida com Deus no seu quarto. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: tenha uma vida com Deus no seu quarto. Amém?
Põe a mão no seu peito assim e fala: eu preciso ter uma vida com Deus no meu quarto. Porque foi isso que Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a sua porta, porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Porque você só pode manifestar publicamente aquilo que você conquistou ocultamente. Amém? É muito mais fácil ser crente assim. Muito mais fácil. Você não tem expectativa de que você é perfeito. Eu não tenho expectativa de que ninguém é perfeito. Eu vou errar com você. Você vai errar comigo. Você vai errar com esse irmão que está do seu lado. E quando você errar, você já sabe o que você tem que fazer. E se você não sabe ainda, você sabe como aprender. É lá no seu quarto com Jesus. Senhor, me ensina a viver. E Ele vai te ensinar. Amém? Aí o reino de Deus chegou na sua vida. Porque fora isso, você saiu de uma religião estranha, diferente, e veio para a religião evangélica. E você saiu de um sistema, entrou em outro e é o canarinho que só mudou de gaiola. Estava numa gaiola pequena, foi para uma gaiola maior, mas está na gaiola ainda. Jesus abriu a gaiola para a gente ser livre. E agora você tem que ser responsável pela sua fé. Você é o único responsável pela fé que você professa. Não culpe o pastor, não culpe a igreja, não culpe ninguém, é você. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós vamos usar os nossos últimos 2 minutinhos para você orar. Peço que você ore agora. E como eu disse, a vida com Deus é uma vida muito pessoal. O que você percebeu durante essa ministração? O que Deus falou com você pessoalmente? O que Ele ministrou ao seu coração? O que olhando para você mesmo, você percebe, poxa, eu preciso avançar, eu preciso melhorar, eu preciso romper com isso na minha vida, eu preciso mudar. O que você percebeu? O que você ouviu de Deus aí no seu coração? Então você deve saber. Ore agora. Ore aí e fala: Senhor, me ajuda a romper com isso, me ajuda a crescer. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um homem comprometido, um homem diferente. Um homem que, segundo Jesus, é uma nova criatura, transformada de dentro para fora. Alguém que anda no temor e no tremor do Senhor. Alguém que, como Pedro, não tem ouro nem prata, mas tem algo para dar. Tem algo que não é comprado com dinheiro, que não é comprado com coisas materiais. Aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, aquilo que é profundo, aquilo que é genuíno, aquilo que tira de mim a velha criatura e me transforma em uma nova criatura, a imagem de Deus. A verdade do Evangelho em mim me torna um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Diga isso para Deus: eu quero ser cheio do Espírito Santo, cheio até transbordar, de maneira que quando eu abraçar alguém não sejam os meus braços, mas sejam os braços de Jesus. Quando eu beijar alguém não seja o meu beijo, mas seja o beijo de Jesus. E por onde eu andar que não seja eu caminhando, mas seja Cristo em mim, Cristo vivo em mim, manifestando e dando a conhecer o Pai e o amor do Pai. Fala isso para o Senhor. Eu quero refletir a sua glória. Eu quero que, como homem de Deus, como mulher de Deus, eu quero diminuir para que o Senhor cresça, de maneira que o seu amor se manifeste. Ah, Senhor, quando eu estiver ajudando alguém, que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Ser testemunha é muito mais do que frequentar uma igreja. Ser testemunha é ter a prova, é ter provas de que realmente o Senhor está ali. Fala para o Senhor, meu irmão, porque a igreja que vai transformar o mundo não é uma igreja numérica, não é uma igreja com quantidade de pessoas, é uma igreja profunda em Deus. É uma igreja de Paulos, de Pedros, de Tiagos, uma igreja de homens e mulheres tementes ao Senhor.
A minha oração é que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Porque aí sim você conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade está andando aqui no nosso meio. A verdade ressuscitou ao terceiro dia. E Ele não se revela para quem quer. Ele se revela para quem crê. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Tem pessoas aqui no nosso meio que você já foi tão desapontado com um crente, com igreja, que você tem uma baita dificuldade em acreditar. Você chegou a ponto de questionar até Deus. De dizer, será que Deus existe mesmo? Será que isso não é conversa? Será que isso não é papo furado para manipular a fé alheia? Para as pessoas ficarem lá bobinhas, ouvindo o que o outro lá na frente está falando e serem manipuladas? Eu sei o que você está pensando. Eu também já pensei assim. E eu sei que você deve ter sido muito machucado, porque não tem coisa que machuca mais do que você confiar e depositar a sua fé em alguém ou em algo e ser decepcionado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não tem nada a ver com isso. Ele não vai te decepcionar. Ele não decepciona ninguém. Você pode confiar em Jesus. Totalmente. Porque Ele é totalmente confiável. E o Senhor me fala aqui que algumas dessas pessoas que estão aqui, que não é só uma. Ele está me dizendo que tem algumas dessas pessoas que você disse que você não consegue nem orar mais. Eu não sei quem é você, mas eu sei que você não consegue nem orar mais. Mas eu quero falar para você, se liberte disso. Você não é obrigado a orar. Mas vai ser muito bom você se encontrar com Jesus no seu quarto. Depois você vai me dizer se o que eu estou falando aqui não é a verdade. Entra no seu quarto, tranca a sua porta e fala para Ele: Senhor, eu não consigo nem orar, mas eu estou aqui porque eu me decepcionei com pessoas e com situações. Mas eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor não decepciona. E todo aquele que vem até Ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Pergunta para Ele: o Senhor consegue fazer algo comigo? O Senhor tem alguma coisa para mim? Então eu preciso saber. E aí Ele vai te mostrar. Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Chegou um dia da minha vida em que eu não tinha mais amigos, não tinha dinheiro, tinha perdido meu pai, minha esposa com câncer maligno, e eu não sabia o que ia ser da minha vida. E foi isso que eu fiz. Eu me tranquei no meu quarto. E eu falei para Deus: se tem uma hora que eu mais preciso do Senhor, é agora. Me ajuda. E Ele me ajudou, eu estou aqui hoje. Ele vai te ajudar. E muito mais do que isso, Ele vai te transformar. Você vai se tornar a pessoa que você nasceu para ser. Ele não vai transformar você em um grande homem de Deus, mulher de Deus. Não. Ele vai transformar você em você mesmo. Você vai ser a pessoa que você nasceu para ser. Ele vai trazer de volta a sua identidade, a pessoa que você é. Curada, liberta e transformada. E feliz para viver uma vida abundante nesses dias. Você pode duvidar de mim, mas não duvida dele. Porque não tem como duvidar dele. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai te ajudar. Amém? Você recebe isso?